Salve galera, João Augusto Cor na área para vocês com mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês sejam muito bem, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E esse vídeo, ele teve que mudar todo, eu tive que alterar ele todo, por causa de notícias recentes do mangá. Então assim, se você não quer tomar spoiler, para esse vídeo agora, deixa o seu like e não assiste. Agora, se você quiser saber o que está acontecendo e qual que é um dos maiores mistérios revelados e por que o Barba Negra tem a ver com ele, continua com a gente. Esse cara na tela é a silhueta de Rox de Shibak, um dos maiores piratas, uma lenda viva, capitão dos piratas de Rox, que tinha sobre a sua bandeira Edward Newgate, Charlotte Kaido e muitos outros nomes, até mesmo o próprio Chique de Leão Dourado. Ou seja, esse cara foi um dos maiores e mais infames piratas, isso há 38 anos atrás dos eventos atuais de One Piece, que foi detido justamente no incidente de God Valley. Eu tenho um vídeo aqui sobre o incidente de God Valley, vou deixar no card. Mas até então, ele era só isso aqui, uma silhueta sem passado que reuniu os maiores piratas da época dele sob a sua bandeira. E nós tínhamos só isso aqui, uma silhueta e alguém nas sombras. Só que agora mudou. A gente tem muito mais do que só uma silhueta. Fox de Shibek é mencionado pelos antigos figurões da marinha, tal como Sangoku e o próprio Garp, como um dos piores piratas da história. Alguém que reuniu os piores membros que tinha na época, né? Que eu já falei aqui os nomes. Nomes que se tornaram depois Yonkous, então não era qualquer pessoa. Que era um cara extremamente ambicioso, que queria se tornar o rei do mundo. Ele não queria tesouro, não queria fama, ele queria comandar o mundo. Ele queria derrubar o governo mundial vigente e governar ele próprio com supremacia. Rox de Shibek era descrito como alguém muito cruel, instável e megalomaníaco. Ele não inspirava lealdade nos seus homens. Não. Aquele tanto de pirata forte que ele tinha sobre sua bandeira não é porque ele era um cara leal. Ele não tinha a mesma índole do que o Barba Branca, por exemplo, que considerava seus tripulantes como filhos. Para o Rox de Shibek, os tripulantes eram meros instrumentos e ele fazia pressão neles através do medo. Sim, piratas como Kaido e Barba Branca temiam o poder de Rox de Shibek, então ele se tornou uma lenda nas sombras. Só que isso tudo que eu estou falando, você provavelmente já sabe. Você é fã de One Piece. Então qual que é a novidade? E o que isso tudo tem a ver com Barba Negra? Sim, porque Marshall de Tite virou figura central de Rox de Shibek. E por quê? Eu já falei isso em um vídeo próprio, inclusive vou deixar no card, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas os piratas de Roxy foram derrotados no incidente de God Valley, que é mais explicado no vídeo que eu falei sobre God Valley, tá? E isso vai ter um grande peso. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. Nas páginas recentes do mangá, Rox de Shibek deu as caras, literalmente. Ele deixou de ser uma sombra, ele teve um rosto pela primeira vez e Tiro Oda expôs o rosto de Rox de Shibek, de uma lenda pirata. E a coloração aqui é feita por fã, tá? Eu não sei se essa vai ser a coloração oficial. Mas sim, os rostos, o traço de Rox de Shibek é esse. Esse é o rosto da lenda Rox de Shibek. João, o que isso tem a ver? Fora a exibição do rosto, foi exibido também, na página do mangá, uma descrição. Rox de Shibek, líder dos piratas de Rox e pai do Yonkou Barba Negra. Eu vou repetir. Rox de Shibek, líder dos piratas de Rox e pai do Yonkou Barba Negra. Então parem as prensas. Nós temos a confirmação de que Rox de Shibek, o lendário Rox de Shibek, líder dos piratas de Rox, é pai do Barba Negra. Ele é pai de Marshall de Tite. João, mas tá, é uma surpresa, mas por que isso tem a ver com o Barba Negra? E da onde você está falando de herança? Calma, eu vou chegar lá. O fandom de One Piece sempre teorizou que Rox de Shibek e Barba Negra tivessem alguma coisa a ver. Mas agora a gente sabe o que. Ele é filho biológico de Rox de Shibek. Ele é filho de Rox de Shibek. Rox de Shibek era seu pai. E o que isso muda? Isso justifica todas as ações do Barba Negra até agora. Como assim, João? Eu não estou entendendo. Você não está entendendo, não? Tudo o que o Barba Negra, Marshall de Tite, fez até agora, desde quando ele entrou na tripulação do Barba Branca, até o momento atual em que ele é um Yonkou, está justificado por causa do pai dele, por causa de Rox de Shibek. E eu posso provar o que eu estou falando. Eu não estou ficando doido, não.
Vamos voltar um pouquinho no início da história de Marshal de Tit. Ele se aliou aos piratas de Barba Branca, ficou sob a proteção de Edward Newgate até conseguir a Yami Yami no Mi trair a tripulação e fugir. Por que ele escolheu a tripulação de Barba Branca? Coincidência? Eu acho que não. Eu acho que ele ouviu as histórias de seu próprio pai, sabia que Barba Branca era um homem poderoso, que serviu na tripulação de Shebeck, seu pai, e ele escolheu se esconder na tripulação de um homem forte. E Barba Branca era esse homem. E assim que adquiriu o poder da escuridão, ele deu início ao seu plano sombrio, herdar a vontade de seu pai. Logo depois de adquirir os poderes da Yami Yami no Mi, ele lutou contra Portigas de Ace. Lutou e derrotou Portigas de Ace. E até isso tem um novo significado. A gente achava que era uma mera conveniência, que ele estava derrotando um capitão dos piratas de Barba Branca para conseguir mais poder e influência como Chichibukai. Mas até parece que não. Quem é o pai de Portigas de Ace? Goldie Roger. Quem derrotou Rox de Shebeck, Monkey de Garp e Goldie Roger? Então essa batalha aqui são entre filhos. O filho de Goldie Roger e o filho de Rox de Shebeck. Barba Negra estava querendo vingança pelo seu pai e conseguiu. Logo após esse evento, ele conseguiu o título de Chichibukai e usou a influência de Chichibukai para soltar os piratas dele, né? Os piratas do nível 6, os piores criminosos de Impel Down, revogando assim o título de Chichibukai. Mas por que ele fez isso? Ele reuniu os piores dos piores. Foi o que o pai dele, Rox de Shebeck, fez, reunindo os piores de piores na sua época. Os piratas de Rox eram os mais temidos, os mais fortes, os mais zica que tinham. Cara, era o Kaido, a Big Mom, Chique de Leão Dourado, Barba Negra, aliás, Barba Branca. Eram os caras mais foda que tinha. Então, o que é que o Barba Negra fez? Tá, eu vou fazer que nem meu pai, vou pegar os piores dos piores, os caras mais foda que tiver. Então, ele entrou em Impel Down e fez a mesma coisa que o pai dele, Rox Shebeck, fez há anos atrás. Ele está seguindo literalmente os passos do pai. Barba Negra, ou Marshal de Tit, controla a ilha de Hachinosu. Não só isso, ele tem vários piratas poderosos, e todos com Akuma no Mi. Ele está juntando poder. Poder para ir muito além de conseguir One Piece. Ele quer justamente o que seu pai, Rox de Shebeck, queria. Ele não quer One Piece, ele não quer ser o rei dos piratas. Ele quer ser o rei do mundo. E eu posso provar essa minha teoria. O navio principal da frota de Barba Negra é chamado de Sabre de Shebeck, o que é muito além de uma homenagem para o seu pai. Sabre de Shebeck, ou seja, sabre é uma espada. É como se ele dissesse que ele é a espada de Shebeck. A vontade de Shebeck que se colocou no novo mundo, depois da morte de seu próprio pai. Com a morte de Shebeck, os piratas de Rock se desfizeram e deram origem à Era de Gold Roger. Agora, Barba Negra quer que a Era de Barba Negra comece, dando à vontade de seu pai a mesma coisa que ele tinha antes. Ou seja, ele está herdando diretamente, sendo um sucessor direto do lendário Rox de Shebeck, que agora a gente sabe o porquê. Porque ele é filho dele. Ele é filho de Rox de Shebeck. Então ele está herdando a vontade de seu pai. E uma coisa que reforça ainda mais essa teoria é o nome, Marshal de Tit, Rox de Shebeck. Espera aí que eu vou explicar o porquê. Se você conhece o One Piece há um tempo, você sabe que quem tem o nome D significa vontade herdada. Marshal D. Tit, Monkey D. Luffy, Gold Roger e Rox D. Shebeck. Então vamos lá. O nosso amigo Marshal de Tit, vulgo Kurohige, ou Barba Negra, é filho de sangue de Rox de Shebeck. Então ele herdou a vontade de seu pai, a vontade herdada, a ambição herdada, a mesma ambição que Rox de Shebeck tinha. A ambição de dominar, a ambição de ter o poder pelo poder. Ou seja, Rox de Shebeck, há muito tempo atrás, queria ser o rei do mundo. Ele queria destruir o governo vigente e se tornar o novo rei. Assumir com domínio e ruptura do sistema. Ele queria dominar, rompendo o sistema. É isso que Shebeck queria. E é exatamente essa sucessão ideológica que Barba Negra quer fazer. Ele quer destruir o sistema atual, ou seja, acabar com o governo mundial, como Shebeck também quer, e dominar ele mesmo. Barba Negra quer ser o novo rei do mundo, assim como seu pai queria. É a vontade herdada dos D de novo, só que dessa vez herdada pelas sombras. É a herança sombria do próprio Barba Negra.
Luffy, o Yonkou, o Luffy do Chapéu de Palha e protagonista do anime, também herdou uma vontade dos D. A vontade de Gold Roger foi herdada por Monkey D. Luffy. Ou seja, Gold Roger morreu deixando um sucessor, Monkey D. Luffy. Embora não seja um sucessor biológico, é um sucessor ideológico. E qual era a ideologia de Roger? Liberdade e aventura, que vai contra o sistema que é opressor. Então ele também quer a queda do sistema. E qual é a vontade de Rox e Shibek? Domínio e subjugação. Que também vai contra o sistema, porque o Rox e Shibek queria ser o rei e não ter os Tenobitos. Então ambos vão contra o sistema, então os D sempre vão contra o sistema, só que eles querem sistemas novos, enquanto Gold Roger e Monkey D. Wolf querem a liberdade total, Rox e Shibek e Barba Negra, seu filho, querem o domínio e um novo sistema em que eles sejam os novos reis do mundo e não o rei dos piratas. Isso coloca Monkey D. Luffy em rota de colisão com Barba Negra, eventualmente, assim como colocou o próprio Rox de Shibek em colisão com Gold Roger lá em God Valley. Lembra que o próprio Rox enfrentou o nosso amigo aí, Gold Roger? Sim, Gold Roger se aliou à Marinha para derrotar os piratas de Rox, ou seja, ele bateu de frente com Rox de Shibek junto com Monkey de Garp, que não por acaso é avô de Luffy. Ou seja, estão colocando os dois D como bosses final um do outro ali. Hein? Eles vão tretar no final de One Piece com certeza, porque são vontades opostas. Ambos têm a vontade do D, mas são vontades opostas. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Essa é a história de Rox de Shibek que a gente sabe até o momento e a herança que Barba Negra herdou de seu próprio pai. A herança do domínio sombrio.